Vamos agora para o nosso livro de História e Geografia de Santa Catarina e nós vamos para a página 28. O que a gente vai abordar nessa página 28? Nós vamos falar sobre o modo de viver dos portugueses. Mas antes de já começar a falar sobre o modo de viver deles, vamos falar um pouco sobre eles. Como eles chegaram aqui no nosso país. Os primeiros habitantes aqui da nossa terra, que eram os indígenas, eles já viviam organizados na sua determinada vida, como tudo que eles... em comunidade, se ajudando, com regras estabelecidas, um modo de viver já determinado. Mas ali no século XVI, os portugueses começaram a chegar ali. Só que os portugueses, como a gente já conversou, os portugueses vieram para cá com o intuito de exploração. Quando eles chegaram e encontraram os indígenas ali, eles quiseram meio que mudar o modo de viver dos índios, fazendo com que os índios vivessem de acordo com o que eles queriam. E alguns indígenas não aceitaram. Como a gente viu anteriormente, a gente viu que muitos indígenas foram mortos, outros pegaram doenças e outros conseguiram fugir. Então, esses índios que se encontravam aqui no estado de Santa Catarina, alguns conseguiram fugir mais para dentro do interior, mais para o lado de montanhas, porque eles não queriam se submeter ao que os portugueses estavam pedindo para eles. Então, ali o século XVI foi onde eles tentaram estabelecer regras, querer que os indígenas vivessem de acordo com os costumes deles. E eles enquanto os índios iam para dentro, iam fugindo do seu território, os portugueses iam se fixando ali. Já no século XVII, eles conseguiram fazer com que os indígenas seguissem, os que ficaram ali, seguissem mais o padrão de vida que os indígenas queriam, que os portugueses queriam. No ano de 1605, o modo de viver dos portugueses. No ano de 1605, os jesuítas espanhóis, vocês lembram quando a prof falou a respeito das grandes embarcações que vinham com um crucifixo, que era a Cruz de Malta? Aquilo ali representava a vinda de pessoas que acreditavam na Igreja Católica. E os jesuítas eram como se fossem padres, pessoas que seguiam a religião católica. Então, nessa época, ali em 1605, eles ficaram se estabeleceram onde hoje é o atual território de Laguna. E ali eles conseguiram explicar, catequizar os índios, fazer com que eles seguissem a religião católica. Além de ensinarem a catequese, os jesuítas faziam com que os indígenas aprendessem os costumes europeus, ou seja, largassem um pouco o que eles viviam, que eles estavam acostumados a viver, como colheita da terra, andarem nus, porque nem sempre eles estavam vestidos, e pegar mais o jeito europeu de viver. Os nativos deveriam usar roupas, como os espanhóis, aprender a língua espanhola, ou seja, deixar de falar a língua nativa deles para aprender o espanhol. Realizar atividades, por exemplo, como carpintaria e alfaiataria, ou seja, mexer com madeira e aprender a costurar. Também obrigava os indígenas a organizar suas famílias de acordo com a fé católica. Ou seja, os indígenas tinham suas crenças, mas os espanhóis, os jesuítas espanhóis, queriam que eles deixassem a religião deles, a crença dos índios de lado, e passassem a acreditar em tudo que os jesuítas falassem. E, além de tudo, passaram também a batizar os seus filhos, porque antigamente os índios, como eles têm a sua religião, como eles têm as suas crenças, eles passaram a fazer tudo o que vinha da religião católica, como até hoje a gente conhece a religião católica. Tem o batizado, crenças, modos de viver, fé, rezas, orações, tudo dentro da religião católica. Então os jesuítas queriam que os índios começassem a praticar isso, que fosse única e exclusivamente católicos também. E a gente viu também que os indígenas eles tinham as suas atividades pré-estabelecidas. Os homens caçavam, as mulheres cuidavam das crianças e comiam. Aí eles começaram a mudar também. Nos aldeamentos, os indígenas exerciam diferentes atividades. Os homens começaram a cuidar da agricultura e da parte religiosa. Alguns frequentavam as escolas de ofícios, ou seja, escola de serviços para aprender coisas, onde aprendiam a realizar serviços de carpintaria, ferraria, tecelagem e entre outros, ou seja, sair totalmente do costume deles e passar a exercer exatamente como era a realidade dos europeus. As crianças tinham que frequentar a escola para aprender a doutrina católica, aprender a ler e a escrever. Os jesuítas usavam a música e o teatro para atrair as crianças e possibilitar aprendizados, ou seja,
iam ensinar a criança, mas de um modo diferenciado. Eles iam entrar na religião católica, mas de um modo mais diferente, usando teatro, uma linguagem mais infantil, para que pudesse atrair as crianças e ele, desde pequenininhas, eles já começassem a entrar na doutrina católica. Eles começaram também a fazer festas e eventos referentes àqueles feriados católicos, feriados santos, como até hoje a gente tem, pois são heranças dos colonizadores europeus. A partir de 1740, os indígenas passaram a estabelecer mais contato com os portugueses. Porém, em alguns momentos, esses contatos não foram tão amistosos, não foram tão legais. Os portugueses aprisionaram e escravizaram os índios. Não era uma coisa muito, vamos viver em comunidade, vocês vão nos servir. Para que eles trabalhassem nas agriculturas e nas construções dos serviços domésticos. Isso fez com que muitos se mudassem para o interior em busca de uma vida melhor. Ou seja, vocês vão aprender o que a gente tem para ensinar, mas vocês vão nos servir. Era isso que os europeus queriam, era isso que os portugueses queriam. Então, alguns índios, como a gente falou, começaram a sair daquele território. Os que conseguiriam fugir e foram morar em locais mais distantes, fazendo com que os portugueses ficassem ali e se estabelecessem naquela região ali. Com os pouquíssimos índios que restaram, esses índios trabalhavam para servir. Como a gente coloca aqui, era índio trabalhando, marcenaria ajudando aqui, e ali atrás tem um jesuíta também ensinando uma criança indígena. Bom, agora vamos refletir sobre o tema. Vocês vão fazer a atividade da página 30. Não esqueçam de fazer a releitura, ler mais um pouquinho a respeito do que a prof passou. Eu dei uma lida e fui acompanhando vocês, mas é mais ou menos saber entender melhor em questão de datas e o que era o intuito dos jesuítas. Era praticamente mudar a vida que os índios tinham e fazer com que eles começassem a viver a vida que os europeus queriam e trabalhar para eles, deixar suas crenças e passar a acreditar exclusivamente na Igreja Católica, viver conforme a Igreja Católica e viver conforme os europeus acreditavam ser a maneira certa, abandonando todos os seus costumes. Aqueles índios que não concordavam e que conseguiram se livrar foram morar mais para dentro, foram se espalhando. Por isso também que hoje em dia a gente encontra tantas aldeias indígenas espalhadas pelo nosso país e mais interior, mais para dentro. Por quê? Porque eles tentavam fugir e viver ao seu modo, que eles acreditavam ser o melhor para eles. Turminha, vamos fazer atividade. Leiam, não esqueçam, e bons estudos. Até mais!